Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Estou bem aqui, graças a Deus. Glória a Deus, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar numa passagem em Hebreus 12, que diz o seguinte, que Deus corrige seus filhos. É verdade, Deus corrige seus filhos. A mesma relação que nós temos com nossos filhos, que nós corrigimos nossos filhos quando eles erram, é a mesma relação que Deus tem conosco, que nós somos filhos dele. Amém? Mas mais para frente vamos falar disso aí. Amém? Hebreus 12. Agora eu só queria orar pelos irmãos, vamos orar pelos irmãos agora, né? E agradecer aos irmãos também que nos assistem aí, que assistem nossos vídeos, e os irmãos dos Estados Unidos, um abraço para todo mundo, de Moçambique também, do Brasil nós temos de São Paulo, os paulistas nos assistem, os carioca do Rio de Janeiro, os mineiros de Belo Horizonte, os brasilienses de Brasília, né, os de Recife, os de Campinas, os de Fortaleza, os de Porto Alegre, os de Curitiba também, de Salvador, de Manaus, Maranhão, Marabá, amém? Então, forte abraço aí para todo mundo, muito obrigado aí pela audiência que os irmãos estão nos dando aí, quase todo o Brasil já, e brevemente, quem sabe, do mundo todo. É assim que Jesus começa, uma obra pequena, depois ela vai aumentando. Amém, irmãos? Então vamos orar pelos irmãos agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado por mais esse vídeo que tu está permitindo, Senhor, que a gente grave para deixar aí no YouTube para o pessoal assistir. Muito obrigado pela vida dos irmãos, todos esses irmãos que a gente já falou aqui, em todos os estados e até fora do Brasil também. Muito obrigado, Deus, pela vida deles, Pai. Abençoa a vida deles cada dia, Senhor. Que eles sejam bastante abençoados, Pai, em nome de Jesus. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que eles fiquem firmes e fortes na fé e crescendo a cada dia mais. Amém? Até chegar na estatura de um varão perfeito. Glória a Deus. Obrigado pela família deles, que eles têm, todos têm família, né? Acredito. Obrigado pelo trabalho deles, Pai, em nome de Jesus, abençoa o trabalho deles, abençoa os seus afazeres lá na igreja deles, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa os pastores deles, os missionários deles, em nome de Jesus. Abençoa essa grande obra, Senhor, que nós estamos fazendo aqui no YouTube e juntamente com os irmãos aí, porque vocês também são missionários. Vocês não sabem disso, mas vocês também são missionários. Quando vocês compartilham os vídeos, quando vocês falam do canal para alguma pessoa, isso se chama missões. Você está sendo um missionário de Jesus.
Então todo mundo tem que fazer missões, todos os crentes têm que fazer missões. Jesus veio como missionário e ele fez muitas missões. Amém? E toda a igreja ela tem que ser missionária. Se a igreja não for missionária, ela vai à falência. Uma igreja que não é missionária, desculpa a comparação com os idosos agora que eu vou fazer, mas ela se torna um asilo de crente. Asilo de crente. A igreja que não é missionária. Por que missionária? Porque ela não tem renovação. Os crentes não se renovam. Tudo se renova, até os crentes das igrejas. Todo mundo se renova. Porque os irmãos mais antigos, mais velhos vão morrendo e não tem gente nova para substituí-lo. Então a igreja ela vai morrendo e vai desfalecendo. Aí ninguém quer ir mais naquela igreja, porque só tem os irmãos idosos, só tem os velhos, né? E não tem mais os jovens, que os jovens às vezes vai para a igreja por causa dos outros jovens, e a igreja não é missionária, ela não faz missões. Conheço igrejas assim, tem lá 100 pessoas, tudo velhinho, parece um asilo de crentes, de irmãos. É, tudo velhinho, porque não é missionária. Então a igreja que não é missionária, ela está fadada ao fracasso, a fechar as portas. Amém, irmãos? Glória a Deus, já oramos aqui pela vida dos irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Só vou pedir aos irmãos para dar um like aí no vídeo e para se inscrever no canal também. E ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Amém, irmão? Obrigado aí pela ajuda aí que os irmãos têm nos dado aí nos vídeos. Estamos chegando aos 600 inscritos. Vamos sortear mais uma Bíblia. Eu já soube hoje que a irmãzinha aqui do sorteio dos 500 já recebeu a Bíblia, já está com ela em casa. Amém? Glória a Deus. Então vamos colocar aí qualquer comentário aí, até um oi serve, só para eu pegar o nome de vocês e colocar na lista do sorteio. Quando chegar aos 600 inscritos, já está bem pertinho, nós vamos sortear outra Bíblia. Amém, irmão? Aí quem ganhar eu vou entrar em contato aí pelo YouTube, no mesmo vídeo que você colocou o seu nome. Amém, irmão? Glória a Deus. Então chega de conversa, vamos para a palavra de Deus. Hebreus 12. Hebreus 12 vai do 1 até o 13. Diz assim: Deus corrige seus filhos. Versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai
aquele que suporta tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoestas como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para isso, é para a disciplina que suportai a correção. Deus vos trata como filho, como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrige, bem como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico, de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de Deus sobre Deus corrige os seus filhos. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Isso significa que a disciplina é uma evidência do amor de Deus por seus filhos. Essa disciplina muitas vezes ocorre por meio de provações e sofrimento, que possui um propósito pedagógico. O Senhor não corrige seus filhos com o propósito de vê-los sofrer, mas com o propósito de aperfeiçoá-los. A passagem bíblica mais conhecida que testifica que Deus corrige a quem ama está registrada na carta aos Hebreus. O escritor bíblico escreve: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12:5. Nessa passagem bíblica, o escritor de Hebreus, na verdade, está fazendo uma citação de outro texto da Bíblia, registrado no Antigo Testamento. Do livro de Provérbios, lemos: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te
enfade da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao seu filho, a quem quer bem. Provérbios 3:11. O Senhor corrige a quem ama. Algumas pessoas confundem a correção com um suposto desfavor divino, quando, na verdade, o sentido correto é exatamente o oposto. Na frase "O Senhor corrige a quem ama", a palavra corrige traduz um termo que transmite o significado de repreender, tanto através de instrução, quanto através de castigo ou punição. Mas é interessante notar o contexto em que o escritor de Hebreus emprega essa frase. Ele fala sobre como os crentes estão rodeados de exemplos de heróis da fé do passado, que, inclusive, tiveram sua fé desenvolvida através da provação. Então, na sequência, o escritor bíblico aponta para Cristo como o maior exemplo que deve ser imitado pelos crentes, de alguém que foi perseverante em meio às provações. Hebreus 11:1. O próprio Cristo experimentou grande sofrimento para executar o plano eterno da redenção, a fim de conduzir o povo de Deus à glória. Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 11:2. Portanto, é sempre esperando que os redimidos sejam preparados para a herança eterna por meio de duras provações. No entanto, as perseguições e provações que os crentes experimentam estão muito além de toda a provação suportada pelo Filho de Deus. Hebreus 12:4. Além do mais, embora muitas vezes não compreendamos as provações, revelam o amor divino por nós, porque Deus corrige a quem ama. Deus açoita a todo filho a quem recebe. Depois de dizer que Deus corrige a quem ama, o escritor bíblico ainda diz que Deus açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. A palavra açoita indica um doloroso modo de flagelação, através de golpe, de uma vara ou de um chicote. Com isso fica claro a ideia de sofrimento e dor. Mas os crentes jamais devem pensar que Deus é um torturador sem escrúpulo. Muito pelo contrário, ele corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. Ele é um pai amoroso e zeloso, que quer ver o crescimento de seus filhos. Por isso, na sequência do texto bíblico, o escritor escreve que o propósito da disciplina imposta por Deus é fazer com que os crentes sejam aperfeiçoados e participantes da sua santidade. Hebreus 12:7. Nesse sentido, o escritor bíblico cita como exemplo a correção de um pai terreno imperfeito, que disciplina seus filhos e gera neles respeito.
Então, a perfeita disciplina do Pai Celestial tem um propósito ainda mais excelente, pois é administrada por sua infinita sabedoria. Todos somos imperfeitos e precisamos de correção. Se Deus ignorasse isso e não nos disciplinasse, isso significaria que o seu zelo por não é verdadeiro. Pois um pai amoroso sempre quer ver o melhor de seus filhos. Além disso, o escritor bíblico lembra que um filho sempre corrige, que um filho sem correção está mais para um bastardo do que para um filho conhecido, em Hebreus 12:8. No Império Romano, no primeiro século, muitos homens poderosos tinham filhos ilegítimos que não recebiam seus nomes. Geralmente, eles eram presenteados com bens e sustentados financeiramente, mas não tinham qualquer disciplina, pois não eram oficialmente reconhecidos, mas os filhos que eram oficialmente reconhecidos e herdeiros da herança da casa eram submetidos a disciplinas rigorosas para seus plenos desenvolvimentos. Gálatas 4:1. Deus corrige os seus filhos para o bem. Por fim, podemos concluir afirmando que a verdade de que Deus corrige a quem ama revela de forma inquestionável que essa correção é para o bem de seus filhos. O bom filho é submisso ao seu Pai eterno, ilimitado. Então, muitos mais devemos ser submissos ao nosso Pai espiritual, que é perfeito e infinitamente sábio, justo, bom e amoroso. Hebreus 12:9. É verdade que toda correção não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, por mais que muitas vezes tenhamos alguma dificuldade de entender a lógica da disciplina divina, devemos saber que ela sempre produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus 12:11. Então é importante que os cristãos entendam que tudo está no controle de Deus. Eles não são afligidos pelo acaso ou por forças autônomas, mas são afligidos conforme o propósito estabelecido por Deus e o limite determinado por Ele. A disciplina divina sempre busca o bem espiritual dos filhos de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então aqui foi a leitura bíblica de Hebreus 12, que diz que Deus corrige seus filhos, e um comentário aqui do nosso canal. Amém, irmãos? Então nós vamos aqui continuar com o vídeo. Agora eu queria falar com as pessoas que não conhecem Jesus. Você que não conhece Jesus, você que não professa nenhuma fé, nenhuma religião, né? Você que está sem religião nenhuma, tem muita gente, né, sem religião. E gostaria de te apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não é uma religião, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o plano de salvação para a humanidade. Foi Deus quem o mandou para morrer pelo nosso pecado, pelo meu, pelo seu pecado.
Então Jesus ele não é uma religião. Ele é uma pessoa que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para dar luz ao mundo. E ele é o único caminho que existe para você se achegar a Deus. E o que é se achegar a Deus, missionário? Se achegar a Deus é você ir morar no céu com Jesus. Com Deus e Jesus. Esse é se achegar a Deus. Jesus, ele é o único que pode te levar aos céus. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas que vida, missionário? Se eu já tenho a minha vida, não. Estou falando de vida eterna. Porque o ser humano, o espírito dele é eterno. O espírito do ser humano foi dado por Deus. Deus é eterno e o espírito também do homem é eterno. É o que a Bíblia diz. E nós, quando morrermos, na verdade, nós nunca morreremos. Porque o nosso espírito não morre. Ele vive eternamente, igual o Espírito de Deus. Nós morremos na carne. Esse corpo carnal aqui morre, mas o Espírito ele fica vivo. E quando você e eu morrermos, nosso Espírito continua vivo. E ele só vai para dois caminhos. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Ou ele vai para o céu viver eternamente com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, ou ele vai para o inferno viver eternamente com o diabo e seus anjos. É isso que a Bíblia diz. Então você tem dois caminhos a seguir. Ou o caminho do céu ou o caminho do inferno. Amém? Nós temos aqui no canal uma oração que ela se chama Oração para Aceitar Jesus. Essa oração está baseada em Romanos 10, 9. Aliás, são em dois versículos da Bíblia. Em Romanos e Apocalipse. Em Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é, missionário, que Deus ressuscitou dentre os mortos? Deus ressuscitou dentre os mortos na figura de Jesus. Jesus estava representando Deus aqui. Então foi Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Então você será salvo. Salvo de quê? Do inferno mesmo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando aqui nesses dois versículos? Ele está falando que se você abrir a sua boca, confessá-lo como Senhor e Salvador, e que ele está às portas do seu coração, se você abrir o seu coração para ele, o Espírito Santo ele vai entrar, vai fazer um rebuliço na sua vida, vai transformar a sua vida, vai mudar o rumo que você está seguindo, vai mudar a direção do seu caminho, porque o caminho que você está seguindo vai te levar à perdição, vai te levar para o inferno, vai te levar para o abismo. Então, quando você recebe a Jesus, o Espírito Santo ele entra na sua vida e ele desvia você desse caminho. Ele te conduz para o outro caminho, para uma outra variante. Ele faz vamos dizer assim, um 90 graus. Você estava indo numa direção, disse, opa,
nessa direção não. Você vai para outra direção, faz o 90 graus, você vai para outro caminho. É simples de entender isso, amém, irmão? Então, o Espírito Santo ele faz isso na vida da pessoa. A pessoa está indo para o caminho errado e ele sabe que aquele caminho é errado, ele te leva para outra direção. Então, você que está nas drogas, está nos vícios, está no caminho do inferno mesmo, Jesus vai te pegar, vai te levar para o outro caminho. É muito simples de entender isso. E a oração que nós temos aqui para você receber Jesus, caso você queira, é muito simples. Ela é uma oração onde eu faço a oração e você vai repetindo, mas você tem que abrir a sua boca. Amém, irmão? Então vamos fazer a oração então. Você que quer aceitar Jesus, você está pronto para aceitar Jesus? É isso que você quer? Se for isso, nós vamos orar agora então. A oração é assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmãos? Então é só isso, a oração simples e qualquer pessoa pode fazer, né? Você que fez a oração aí, meus parabéns, você acaba de tomar a melhor decisão da sua vida. E qual é o conselho para você agora? O conselho é que você procure uma igreja evangélica aí perto da sua casa. Eu congrego nas igrejas batistas. Você pode procurar uma batista, uma Assembleia de Deus ou outra aí, que você simpatize com ela. Chegando lá, você fala que aceitou Jesus aqui, no canal do Missionário Abraão, e que quer ficar lá na igreja com os irmãos. Então, se os irmãos disserem assim, ó, você tem que aceitar Jesus aqui para ser membro daqui, não tem problema não, você faz a mesma oração, eles vão fazer lá com você. Você fica lá com os irmãos, né? Fica lá aprendendo mais com os irmãos. E fica aqui no canal também, que a gente tem palavra de Deus todo dia. Amém, irmãos? E você que não fez a oração, você volta o vídeo e faz a oração também. Amém? Então, muito obrigado aí por você ter aceito Jesus aí. Coloca aí nos comentários que aceitou Jesus. E que pra gente ficar orando por você aí. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá continuar para terminar o vídeo. Hoje, irmão, nós vamos orar, no final do vídeo agora, nós vamos orar nós sempre oramos, né, no final, por uma classe de pessoas. Hoje nós vamos orar pelos mendigos de rua, né, aquelas pessoas que ficam mendigando lá na rua, que não tem onde morar, que ficam debaixo da ponte, né, que o pessoal fica levando alimentação para eles, o pessoal de caridade, fazendo caridade lá, fazendo ação social. Nós vamos orar por eles também. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui. Senhor, que estão nos ouvindo aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa eles, em nome de Jesus. Te oramos também, Senhor, pelos mendigos de rua. Aquelas pessoas que moram na rua, que não têm onde morar. Às vezes são até pessoas, diz que a maioria são
crentes desviados que se desviaram dos caminhos do Senhor e foram parar na sarjeta. Mas muitos não são. Muitos são pessoas que não te conhecem. Então te pedimos, Senhor, que tu leve, Senhor, algum missionário lá, algum agente teu, Senhor, para falar do teu amor para essas pessoas. Que leve também alimentação para eles se alimentarem, para não morrer de fome lá e frio. Também leve cobertor para ele, meu Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que tu levante pessoas para fazer isso. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, que eles venham te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmão. Amém, irmão? Estamos terminando o vídeo por aqui. Só queria lembrar os irmãos para não esquecer de dar o like e se inscrever no canal também. Amém? E um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês aqui. Está muito boa. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.